Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje nós estamos começando mais um podcast do Rafa para abençoar a sua vida. E hoje, meus amigos, eu estou muito feliz porque nós estamos recebendo um pastor muito abençoado, pregador da palavra de Deus, muito conhecimento, e vai falar conosco hoje sobre a palavra de Deus. Mas antes de mais nada, meu amigo e minha amiga, eu quero pedir que você compartilhe essa live, esse vídeo, com o maior número de pessoas possível, tá bom? É muito importante você compartilhar, curtir, comentar, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Seja um missionário virtual agora e mande esse vídeo para o maior número de pessoas possível, tá bom? E hoje eu quero apresentar para vocês ele. Nós fizemos o convite e ele nos atendeu no dia de hoje. Pastor Gabriel Henrique. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor Jesus, tudo bom? Tudo bem com o senhor? Eu estou bem, graças a Deus. Bom, maravilha, pastor. Obrigado, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui com você, com os nossos irmãos aí que estão conectados agora, vão participar conosco aqui. Eu espero poder ser um canal de bênção para sua casa, para sua família, para sua vida e para o seu ministério, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Gabriel, antes de nós começarmos, mande seu alô, mande seu abraço aí para os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo, que vão assistir depois também, Maravilha. A família. Fica à vontade, pastor. Manda um abraço aí para o pessoal. Mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, a mulher que Deus me deu. Nós já estamos caminhando aí há 12 anos juntos, Eu me casei, era muito novo, tinha 18 anos apenas. Olha só. Eu sou muito franco em dizer que no início ali da nossa jornada, a única coisa que eu tinha para oferecer para ela era o meu amor, E aqui nós chegamos, hoje, com 3 filhos abençoadíssimos que Deus nos deu: Isaac, Davi e Daniel. Em casa, se deixasse, a gente fazia a Bíblia inteira. Olha só. São as minhas riquezas, E eles gostam também de podcast, eles ouvem, eles assistem. E inclusive o do meio, que é o Davizinho, eu falei para ele: hoje o pai vai estar no podcast, assiste. Olha só, Não sei se ele vai pegar o celular da mãe dele lá, vai comentar, vai falar alguma coisa, mas eles gostam, eles são antenados também, viu? Que bom, graças a Deus, ó, que coisa. Eu conheço um pastor que os filhos dele, ele tem 4. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse aí ganhou de mim. Pois é, pastor Gabriel, nós somos amigos há muito tempo e eu me sinto muito honrado de ter a sua presença aqui, ter o seu companheirismo. Seu ministério é uma inspiração, não só para mim, mas como muitos jovens aqui também na nossa cidade. A forma que Deus te usa, a forma que o Senhor ministra a palavra, e eu me sinto muito honrado mesmo em ter a sua presença aqui conosco. E hoje nós vamos falar de um tema muito bom: visão espiritual, pastor? Visão espiritual é um tema que precisa ser falado. É relevante, Relevante, porque a gente tem na Bíblia, pastor, homens que perderam a sua visão espiritual. Um exemplo foi Sansão. Verdade, o clássico, Sansão, ele já não tinha mais a noção do perigo que ele estava correndo. Quando Deus fala que ele não poderia, por ele ser um nazireu, ele não poderia tocar em algo que estivesse morto, ele toca no leão, que ele não podia contar para ninguém o seu segredo, que era cortar o cabelo, e aí ele abre e fala para Dalila, E Dalila muitas das vezes usou de artimanha para entender o segredo de Sansão. E muitas das vezes Sansão fala:
e vinha os soldados para prender ele e ele vencia, mas ele já estava cego espiritual e não sabia que dali ele estava armando tudo aquilo, não é? Sansão, ele é um exemplo clássico, né, de alguém dominado pelo sentimento que vai baixando a guarda gradativamente, né? Eu não digo que Sansão ele perdeu ali a peleja, ou ele perdeu a visão quando ele contou o segredo, mas ele perdeu a visão quando ele desobedeceu Manoá, seu pai. Forte. Lá atrás, quando Manoá falou assim: você tem que casar com alguém daqui, ele fala: não, que ninguém me interessa. Ali ele já não estava enxergando mais nada. Meu Deus do céu. Já entra como um princípio de honrar pai e mãe. Exatamente. Já quebrou esse princípio. Exatamente. A questão do leão, a questão do enigma, a questão dele ficar jogando como o dom que Deus havia dado para ele, tentando enganar Dalila, foi só consequência. Olha só. O erro começou dentro da casa de Manoá. Essa aqui é a verdade, né? Meu Deus do céu. Falando sobre visão espiritual, pastor, na sua opinião, qual que é a importância de um líder ter visão espiritual? É fundamental, né? É impossível você liderar qualquer área do ministério se você não entende o propósito, né? E você não sabe para onde você está indo, né? Eu defino visão basicamente nesses dois princípios. O primeiro é eu entender o propósito de Deus na minha vida, o que eu estou fazendo, né? Eu não sou um aleatório, tem um sentido isso aqui, né? E eu entender que as minhas ações elas estão me levando para um determinado lugar, né? E o terceiro ponto é eu entender que as minhas convicções elas precisam estar alinhadas com os planos de Deus. Olha só, independente da área do ministério ou até mesmo da sua vida. Se você tem um projeto, você tem um sonho, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer ser um obreiro, né? Você quer ser um pastor, você quer ser um pregador da palavra, você precisa buscar um alinhamento espiritual daquilo que você pensa e daquilo que Deus quer para você. O princípio é esse. Forte, forte demais. E ainda nessa linha de raciocínio, pastor, quais são as consequências, né? Porque importância tem, mas se o homem não buscar, o líder de Deus não buscar, o homem de Deus não buscar a visão espirituais, quais são as consequências que ele pode ter? Eu acredito que a primeira, né, se eu pudesse listar aqui, a primeira consequência de alguém não ter ou perder a visão espiritual é o caminho do engano, né? Qual é o caminho do engano? É você pensar que está certo, né? Então você vai tomando uma série de decisões na sua vida e na sua mente você imagina que está certo aquilo ali. É a falsa convicção, né? Não, eu vou por aqui porque é o que eu acredito e eu vou fazer isso e acabou. E essa falsa convicção, ela é gerada pelo nosso adversário. Olha só. Né? Ela é gerada pelo maligno, né? Porque o diabo, o inimigo, ele não tem pressa em destruir nada e nem ninguém. Existe o plano de Deus. Deus também não tem pressa em realizar a sua obra, né? Deus tem o seu time, né? Na sua vida existe um tempo determinado. Não é verdade? Eu pregava ontem ali na sede regional do Brás, em Franco da Rocha, e dizia isso para a igreja, né? Ninguém aceita a fé cristã hoje e em poucos meses vai assumir grandes responsabilidades. Verdade. Né? Isso é uma falsa ilusão. Verdade. Não é verdade? Eu tenho 29 anos, né? Eu comecei o ministério
Eu tinha um pouco mais de 10 anos de idade, eu era uma criança, né? E eu olho para trás, eu sei os erros que eu cometi, né? Mas eu entendo que tudo que eu fiz foi tentando acertar, tentando obedecer. Sim. Né? Muitas vezes eu tive que me refrear, tive que parar, pensar, mas eu sempre busquei estar dentro daquilo que Deus quis para a minha vida. E às vezes o erro que o Senhor cometeu serviu Lição. Né, como lição, Claro. para o Senhor ajudar as outras pessoas. Foi fundamental, né? Porque eu prego muito sobre isso, que nem tudo é ganho, tem coisa que é experiência. Verdade. Né? Tem coisa que é experiência. E uma coisa que eu falava ainda ontem para a igreja, veja bem, as melhores histórias, né? Quem está assistindo vai concordar comigo, as melhores histórias que a gente conta não são as boas, são as ruins. Olha só. São as que deram errado, são as mais engraçadas, né? Ninguém quer uma história, vamos lá, por exemplo, se eu fosse falar de mim, eu comecei meu ministério e aquele cara todo quadradinho, deu tudo certo, e a igreja sempre me ajudou, e o pastor sempre me aconselhou, e as portas sempre se abriram. Pô, mas que história mais chata. Nossa, não tem uma aventura nessa história, né? Você não errou. Não tem um gigante para enfrentar. Então, entendeu? Já pensou se Davi fosse, não, eu estava em casa, meu pai mandou eu levar o lanche dos meus irmãos e eu voltei para casa. Essa história não tem graça nenhuma. Não estaria na Bíblia essa história. É verdade. Entendeu? Não estaria na Bíblia. Então, estava nos planos de Deus que Davi derrubasse um gigante com uma pedra. Glória a Deus. Não estava nos planos de Davi. Davi nunca planejou. Ninguém dorme pensando em matar um gigante. É verdade. Ninguém põe a cabeça no travesseiro imaginando que ele vai matar o gigante jogando uma pedra. Mas faz parte do plano de Deus. É verdade. Mas antes disso também teve a preparação. Não. Teve a preparação. Davi, ele foi matar o gigante, mas antes ele matou o urso e o leão e não imaginava que isso era a preparação. Sabe o que é isso? Interessante, né? É você acumular experiência sem saber onde você vai usar. Forte demais. Né? Davi, quando ele matava o urso, o gigante, e eu até posso conjecturar que isso aconteceu mais de uma vez, né? Ele nunca imaginou que ele ia usar essa experiência para salvar uma nação, né? Quantas vezes eu, né, depois de casado, depois de pastorear a igreja, né, passei por situações que eu disse assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Eu sempre busquei em Deus e entender o porquê daquela situação. E os anos se passam e algumas coisas Deus nos traz resposta. E nos faz entender que era necessário. Olha, você passou porque você tinha que passar. Porque eu precisava moldar você para essa situação, né? Sabe qual é o problema? Eu digo isso, que isso é um problema geracional, né? Nós estamos apaixonados pelo resultado, quando na verdade nós deveríamos nos apaixonar pelo processo. Olha só, forte, né? O processo faz parte, porque Deus, Ele revela o propósito, mas Ele oculta o caminho, né? Deus, Ele nunca vai dizer para alguém assim, você vai ser pastor, hein? Você, daqui a uns anos, vai estar na frente de uma multidão pregando a minha palavra. Aí seu coração se enche de alegria. É verdade. Se você nem dorme. Não é verdade? Mas Deus não vai te falar pelo que você vai passar. Eita. Pelo contrário, Ele vai fazer você passar. Olha só. Como Ele fez comigo. E muitas das vezes o processo faz a pessoa esquecer do que Deus prometeu. Faz. Às vezes a pessoa está no processo e acaba se esquecendo da onde Deus quer colocar ela. O exemplo mais clássico, na minha opinião, bíblico, é José. Forte. José não sonhou com o cárcere. José não sonhou com a casa de Potifar.
É verdade. José não sonhou com a mulher de Potifar, ele sonhou com o sol e a lua. José nem sonhou com o Egito, sonhou. É verdade. Não. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele sabia que um dia grandes potências estariam diante dele. Mas ele não sabia o que ele ia passar. Não sabia o caminho Não. para chegar até lá. Mas não perdeu a visão. Forte. Eu posso imaginar e dizer assim que José no cárcere, ele poderia dizer assim: o sol e a lua me aguardam. As estrelas me aguardam. Deus não me trouxe para o Egito em vão. Exatamente. Deus não me trouxe para o Egito para sofrer. Tem um propósito. Dentro desse contexto, eu entendo que a visão espiritual ela é uma revelação. Forte. Há 10, 12, 15 anos atrás, eu não sabia que eu estaria em Francisco Morato, que eu teria a esposa que tenho, a família que tenho hoje, o ministério que exerço hoje. Mas eu estava debaixo de uma revelação. As pessoas que estão nos assistindo e que irão assistir essa transmissão, você tem que ter certeza de uma coisa, viu? Você está debaixo de uma revelação. A sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua igreja, o seu ministério e as pessoas que te cercam estão todos debaixo de uma revelação. Recebe isso agora no nome de Jesus. Aleluia. Não fuja da revelação que Deus te deu. Glória a Deus. Pastor, o senhor falando do seu ministério, como o senhor, o tempo que o senhor está pastoreando, algum momento da sua vida o senhor viu que precisava e viu que era importante ter a visão espiritual para resolver algum problema? Sem dúvida. Eu no início do meu ministério pastoral, sim, que faz quanto tempo? A primeira igreja que eu fui dirigir eu tinha 18 anos. 18 anos. 19 anos. 10 anos como pastor. 10 anos. Amém. Eu fui consagrado a pastor pelo pastor Daniel Alves, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Campo de Francisco Morato, pastor que já foi presidente do Campo de Perus aqui em Francisco Morato. Que bênção. E eu me lembro, eu vou compartilhar isso com vocês, eu nunca contei isso para ninguém. Olha, é inédito. Exclusivo, hein? Só minha esposa sabe disso. Eu fui consagrado em meados do mês de agosto ao ministério, mas entre janeiro e fevereiro, meu pastor, na época, me chamou na casa dele, eu sentei no sofá na frente dele, ele me disse assim: nunca abra a mão do seu ministério. A coisa mais importante que você tem é o seu ministério. Deus tem falado comigo que te chamou para ser pastor. E no aniversário da igreja, que era no mês de agosto, nós iremos levar você ao ministério. E permaneça firme, fique firme, que Deus vai te honrar. E eu me lembro que eu fui ao ministério, fui ordenado a pastor. Depois fui para a convenção do estado de São Paulo, a Comadesp. Fui reconhecido por todo o estado de São Paulo, mais de 8 mil ministros naquele dia. E no princípio eu me deparava com diversos problemas na igreja. Eu cheguei à seguinte conclusão, que a oração ela é extremamente importante, mas alguns problemas eu não tinha resposta para resolvê-los na oração. O que eu fiz? Eu comecei a procurar os pastores mais velhos, alguém que já tinha visão que até então eu não tinha. Entendi. Então eu sempre tive um tráfego muito bom com o meu pastor presidente, com os pastores mais velhos, pastor José Ribeiro, um amigo que Deus me deu no ministério, pastor Daniel, que para mim é em particular uma referência de líder,
Pastor Fiana, do Ministério de Perus, né? Um homem extremamente experiente, e inúmeras vezes eu ligava, eu mandava uma mensagem, marcava, a gente sentava e eu dizia: eu estou com um problema na igreja, eu estou com um problema na igreja, eu não sei o que fazer. E ali vinha a troca de experiência, né? Olha, eu já passei por algo similar, eu tomei tal decisão, né? Então ali, o que eu entendia? Que eu saía daquela conversa com uma direção. Eu já sabia o que eu poderia fazer, né? Então eu saía dali meio que com uma direção, e aí eu ia buscar Deus em cima daquela direção. Ó Senhor, há um tempo atrás, teu filho passou por isso, tomou tal decisão. O Senhor é comigo nessa decisão? Dali Deus me dava uma direção. Olha só. Dali Deus me dava uma direção. E o Senhor tocou num assunto importante demais. Vamos sair um pouquinho do nosso tema, para tocar aspas, né? Porque, pastor, hoje em dia, o erro de muitas pessoas é não querer ouvir quem já passou pelo caminho. Não é? A juventude hoje, as pessoas de hoje, o jovem pregador de hoje, não quer ouvir os mais velhos, quem já passou. Culto de doutrina, pegou pesado, hein? Pastor, né? Velhinho, pastor antigo, vai lá falar um monte de baboseira. Meu Deus do céu. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu aprendi muito em culto de ensino. Eu também. Escola dominical, culto de ensino. Nossa, é a base do meu ministério. A base do meu ministério foi sentar. Eu sou de uma época, né? Eu não posso dizer por hoje eu não estou pastoreando, mas eu sou de uma época que culto de ensino era portas fechadas. Olha só. E não é para excluir quem está do lado de fora, não. É porque o pastor precisa ter liberdade para falar com o rebanho. Forte. Né? O pastor precisa ter liberdade para tocar em assuntos que quem está de fora às vezes não vai entender. Verdade. É essa a importância de ter a porta fechada. Né? Eu falava muito para a igreja. Por que o culto de ensino é com a porta fechada? É porque é uma reunião familiar. Você vai fazer a reunião na sua casa com a porta aberta? A janela aberta? Para todo mundo ouvir o que você está falando? De jeito nenhum. Não vai. O culto de ensino é para isso, né? Às vezes o pastor contava a experiência pessoal, aplicava ali no dia a dia do membro, né? Do pessoal da igreja, né? E essa é a importância. São valores, Rafael, que eu vou te falar, que eles se perderam. Se perderam. Tá? Boa. Uma coisa que me incomoda muito, já que você abriu o leque, nossa, mensagem pregada, você que está me ouvindo, olha aqui, você tem desejo de que Deus te levante, você quer ser um grande pregador? O pouco que eu sei, eu posso compartilhar com você. Ela precisa ter começo, meio e fim. Sim. A mensagem ela precisa ter introdução, aplicação e conclusão. Mas o que eu vejo hoje nos altares, eu não estou generalizando, mas a maioria tem sido assim, é uma mensagem só de aplicação. Olha só. O pregador, ele lê o texto, ele agradece a igreja e ele começa a fazer uma sequência de aplicações no afã de, em alguma dessas aplicações, ele encontrar a emoção da igreja. E depois que ele encontra a emoção da igreja, ele vai batendo em cima daquilo, batendo, até acabar a mensagem. Aí acaba a mensagem, põe a igreja de pé, canta o louvor, acabou o culto. Pronto. E ninguém entende nada. Não, ninguém entendeu nada. Só foi ali a emoção, né? Mas aí a edificação, então, o propósito da palavra não teve. Não, infelizmente. Isso é verdade. Né? Eu não quero ser duro, não quero ser chato, mas eu preciso ser realista. Realista. Né? Tem mais de 20 anos que eu prego o Evangelho. Sim. Né? A minha referência, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu era uma criança. Mas a minha referência era o pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Bênção. Hoje em dia ninguém escuta ele. Não. Poucas pessoas escutam ele. Não, esse estilo aí não. Pastor Gesiel Nunes Gomes. Olha só. Né? Só homem de Deus. Eu nem lembro quantas vezes o pastor Gesiel leu a Bíblia. As vezes que ele leu a Bíblia, eu não tenho anos de vida.
Entendeu? Inclusive, eu recebi dele, na verdade, da equipe dele, um e-book dele, né? Erros que o pregador não pode cometer. A equipe dele mandou o e-book, pastor, muito edificante para mim. Muito bom. Agora, livros assim, o povo não gosta de ler. Não. O negócio é a mensagem pronta. Verdade. Né? Eu acho que não tem problema você ter um bom nível de esboço na sua casa, tá? O pregador, não tem problema. É até bom que você tenha, tá? Só que Deus não vai te usar uma ferramenta de outra pessoa. Verdade. Não vai. E aí a gente volta para Davi, quando foi derrubar o gigante, deram-lhe a armadura de Saul. Não dá para derrubar Golias com a armadura de Saul. Se o que você sabe, meu filho, meu amigo, é jogar pedra, joga a pedra, que Deus é contigo. Se o que você sabe é girar uma funda, vai girando a funda, que Deus vai te dar vitória. Você não precisa da armadura de ninguém para vencer a luta. Deus será contigo. Assim como foi comigo, né? Eu tenho o meu jeito, né? A minha personalidade, o jeito que eu falo, como eu sou voluntário, é o meu jeito, né? Eu tenho confiança que Deus está me usando desse jeito. A melhor experiência que você pode ter em cima do altar e na vida é quando você tem certeza que Deus está contigo naquilo ali. Verdade. Né? Agora, olha, eu vou contar um milagre, mas eu não vou falar o santo. Eu já presenciei, hoje não, porque a gente está na era da internet, né? Então é que a gente está aqui agora. Mas na época do DVD, eu tive DVD gravado. Sim. Né? Eu tive muitos DVDs gravados. Mas na época do DVD a gente assistia muito, a gente se reunia, eu era molecão. Né? Que eu venho de São Mateus, né? Ali da Zona Leste. E a gente se reunia na casa, vamos assistir um DVD, saiu, né? Porque o Gideões estava em alta, aquela coisa, saiu o Gideões desse ano, comprei 4 e tal, vamos. Aí você chegava no culto, meu Deus do céu. O jeito do pregador que ele parava, que ele fazia com a mão, o jeito que ele segurava o microfone. A língua estranha. A língua estranha. A língua estranha denunciava. Meu Deus do céu. Eu já vi muito assim também. A língua estranha denunciava. Pois é verdade. Muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Isso não pode. Porque é aquilo, né, pastor? Se a gente usar a ferramenta do outro, nem sempre vai ter eliseu para fazer flutuar. Verdade. E às vezes a gente vai se perder. Verdade. Esse que é o perigo. É verdade. Meus amigos, eu quero mandar um abraço aqui, enquanto o pastor Gabriel toma uma água, eu quero mandar um abraço para os nossos parceiros, nossos irmãos que estão nos ajudando nesse projeto. A Clínica de Estética Cintia Amantes, que fica aqui no centro de Francisco Morato. Tudo que você precisa para limpeza de pele, microagulhamento, massagem relaxante e tudo mais que você precisa para a estética e o bem-estar do seu corpo. Faça uma avaliação gratuita nas redes sociais da Clínica de Estética Cintia Lantes. E também a empresa Casa Nós. Tudo que você precisa para iluminação e lâmpada LED, você pode contar com a empresa Casa Nós. Inclusive, a iluminação aqui do nosso estúdio foi um presente da empresa Casa Nós para o nosso podcast aqui. Gostou, pastor? Iluminação? Não, de verdade, o negócio tá chique aqui. Parece que a gente está uma emissora aqui. Também, irmãos, eu quero aqui mostrar para vocês pela primeira vez, né, o nosso livro. O nosso livro que foi lançado no ano passado, Aprisionado pelas Próprias Paixões. Aqui nós falamos sobre como o pecado trabalha na vida do ser humano e como ser liberto por ele, através da palavra de Deus, e ser liberto do pecado, tá bom? Para a sua edificação e que o nome do Senhor seja glorificado. E também o nosso livro que foi lançado em 2021,
3 guerras para um soldado: a guerra da carne, a guerra espiritual e a guerra do mundo. Essas 3 guerras que todo cristão enfrenta diariamente. Você pode comprar um livro físico pelo WhatsApp, anote aí: 11 991 81 0294, e nós entregamos para todo o Brasil. Mas se você quiser o e-book, nós temos também o e-book na plataforma da Hotmart, tá? Você procura lá os nomes do livro e você vai encontrar lá disponível para você comprar e baixar em seu aparelho de celular. Bom, adquira já os livros 3 guerras para um soldado e aprisionado pelas próprias paixões. Glória a Deus por isso. Pastor Gabriel, o assunto é muito bom, né? E a gente acaba tocando em outros assuntos, e aí a gente vê, né, que tem muito assunto para conversar. Não, é um leque, né? Tudo faz sentido. Porque quando a gente fala de visão espiritual, a gente está falando do que vai direcionar a vida da pessoa. Verdade. Né? E quando a gente fala de direção, a gente vai abranger uma porção de coisas. É verdade. Não é verdade? A gente não pode limitar as coisas do Espírito. Né? As coisas do Espírito, elas estão interligadas com tudo na nossa vida. Porque se você não tiver na direção de Deus, debaixo de uma visão espiritual, não só na igreja, mas todas as áreas da sua vida, elas são afetadas. Todas as áreas são afetadas. Verdade. Né? Às vezes a pessoa ela para, ela pensa e diz assim: nossa, parece que eu não me encaixo, eu não me encontro, né? Na minha vida profissional. Vou dar um exemplo aqui. Não me encontro, nossa, eu vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, eu não me encontro. Por que será? Está faltando visão. Verdade. Deus não está te guiando. Precisa da direção. Exatamente, você está tomando as decisões da sua própria cabeça. Entendeu? Então, existe uma passagem bíblica relacionada à visão espiritual, que eu acho ela tremenda também, que é quando o povo está caminhando no deserto. Sim. No sentido da terra prometida. Olha que interessante. Deus falou uma coisa para Moisés lá no céu do Egito. E Deus falou uma vez só. Deus falou assim: de manhã eu sou a nuvem, de noite eu sou a coluna. Certo? Vocês entenderam? Então pega isso aqui. Quando a nuvem anda, vocês andam. E se a nuvem parar, vocês param. Aí à noite, se a coluna andar a noite toda, você vai andar a noite toda. Se você não acompanhar a coluna, você fica para trás. Olha só. E se a coluna ficar parada? Eu fico parado também. Então assim, no deserto, Deus não precisava ficar falando sempre. Deu a direção. Exatamente. Forte. E o que o povo tinha que fazer? Seguir. Mas nossa, essa nuvem não vai andar, não, a nuvem deixa a nuvem parada. Forte. Você não precisa se desesperar se a nuvem parou. Você não precisa se desesperar se a coluna parou. Porque a nuvem e a coluna são os sinais de que Deus ainda está com você. Glória a Deus. Algum problema? Sabe qual que é o medo que a gente tem que ter? É se a nuvem sumir. É se cair a noite e a coluna não aparecer. Isso identifica que você está errado. Mas se você parou e você está debaixo de uma nuvem ou está perto de uma coluna, Deus é contigo, fica tranquilo. Olha só, forte demais. Pastor, o senhor tem quantos anos de casado com a irmã Bianca? Casado 12. 12 anos. 12, dia 9 de maio, faz 12. Glória a Deus por isso. Nesses 12 anos, pastor, teve algum momento que o senhor precisou usar a visão espiritual para preservar um matrimônio? Sim. Porque eu pergunto isso porque é um aprendizado para todos nós. Claro. Porque muitos casamentos são destruídos por falta de visão espiritual. Sim. E quanto mais a gente puder falar para evitar, é melhor. É melhor.
Eu casei, eu já falei aqui, muito novo. Né? Eu casei, eu tinha 18 anos. 18 anos. Hoje na empresa que eu trabalho, né, eu sou responsável pelas menores aprendizes, né, que tem lá. E eu vejo, né, molecadinha, 17, 18 anos, eu olho para eles e eu fico pensando assim, nossa, quando eu casei eu era assim. Né? Ainda que eu já era pregador, já tinha viajado mais de 20 cidades no Brasil. Olha só. Né? Na minha cabeça, não, eu sou um homem vivido, experiente. Não é. Não é. Porque casamento é um encontro de dois universos diferentes. Né? Eu tive uma criação, uma experiência, um acúmulo de experiência vivida. Minha esposa tinha outro. E quando a gente decidiu casar, a gente decidiu juntar essas experiências. E aí existe um problema, né? Porque às vezes sobre o mesmo assunto eu tenho uma opinião, ela tem outra. Verdade. Né? E eu não tenho problema nenhum em falar, tá? Que nos primeiros anos de casado, né? Não sei se a minha esposa está assistindo, mas ela vai ver depois. Foi extremamente difícil, não foi fácil. Tá? Nós tivemos inúmeras dificuldades. Mas eu ouvi uma mensagem do reverendo Billy Graham e ele disse assim, que ele estava conversando com a esposa dele e ela disse para ele assim, Billy, um casamento feliz é formado por dois perdedores. Olha só, interessante. Né? Demorou alguns anos para eu entender que mesmo eu tendo certeza, eu tenho que recuar. Né? Não pelo meu bem, mas pelo nosso bem. Né? Pelo nosso bem. Né? Eu louvo a Deus porque todas as igrejas que eu dirigi, eu nunca fui dirigir a igreja sem antes ter conversado com ela. Sim. Sem o consentimento dela. Né? Porque ninguém é pastor sozinho. Tá? Ninguém é pastor sozinho, viu? A gente precisa delas. Tá? Você tá me ouvindo? A gente precisa delas. Eu tenho um amigo que ele fala assim, a gente pastoreia a igreja e ela pastoreia a gente em casa. Né? Porque você que é meu amigo e é pastor, não mente não. Você sabe que quando acaba um culto ou quando acaba uma reunião de obreiro, você vai para casa, você conta tudo para quem? Para a esposa. Quem é que te ouve dentro de casa? É ela. É verdade. É ela. Então, eu tive dificuldade de amadurecer nesse sentido. Entendi. Né? Para preservar o meu casamento, né? Nós temos as crianças, né? Nunca foi fácil, questão de locomoção, não é verdade? No início do ministério, dirigindo a igreja, eu não tinha carro, depois eu ganhei um carro, o carro não andava, foi um ano. Que prova. Foi um ano para arrumar o carro. Meu Deus. Comprando uma peça por mês, né? Eu não trabalhava, eu vivia integral na igreja, era muito difícil. E ela do meu lado. Sim. Né? E ela... Não vou falar que ela nunca reclamou, porque se ela reclamou com razão. Sim. Entendeu? Porque... Tudo bem, casou comigo, sabe do meu ministério, da minha chamada, mas ninguém tem que viver do jeito que eu vivo. Ninguém tem que viver do jeito que eu vivo. Funciona da seguinte forma: eu tenho responsabilidade de moldar, porque eu sou o chefe da família. Eu tenho a responsabilidade de moldar o ambiente para que se torne agradável para ela, e isso vice-versa, viu, dona? Escuta que eu estou falando com as esposas agora, tá? Porque o ministério ele é um sonho. Ele é um sonho, né? E quando você casa,
com um homem ou com uma mulher, isso serve para as duas partes, de certa forma você abraçou esse sonho. Tá? Então é necessário que haja muito diálogo, muita conversa, tá? Você precisa desenvolver a sua escuta, né? Precisa desenvolver a sua escuta. Dr. Augusto Cury, né? Se eu não estou enganado, é no livro O Código da Inteligência, né? Muito bom esse livro. Eu já li. Já leu? Já li. Se eu não estou enganado, é no prefácio do livro que ele diz assim, ó, existem cursos e treinamentos para tudo, para falar, para se comportar, para sentar, para se apresentar, para vender, só não tem curso de audição. É verdade. Ninguém nunca lançou um curso, ó, vou ensinar você a ouvir bem. E o casamento é isso, né? Ô varão, ô varoa, o casamento é isso, né? Eu sei que às vezes quando vocês sentam na mesa, no sofá da casa ou na cama, deita cada um para o lado com a travesseira aqui nas costas, ó, igual eu faço, e ela começa a falar um monte de coisas, você quer falar o dobro, não é hora de ouvir. E vice-versa, minha irmã, vice-versa. Na hora que o varão chegou em casa e ele tem aquele monte de coisa para falar para a senhora, primeiro, porque ele confia na senhora. Então é hora de ouvir, tá? Uma das coisas que eu tive que trabalhar na minha vida foi a minha escuta, né? Aprender a ouvir minha esposa, aprender a ouvir meus filhos, aprender a ouvir os membros da igreja, né? Aprender a ouvir crítica, aprender a ouvir não, porta na cara. Tem que ouvir, tá? Então o conselho que eu deixo aqui para os casais, uma visão que você precisa ter no seu casamento, é que você precisa melhorar a sua escuta. Quando você melhorar a sua escuta, você vai ter um relacionamento mais saudável. Tenha certeza disso, viu? Glória a Deus. É por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma língua só. Uma língua só. Meu Deus, se eu tivesse mais de uma língua, eu falo, hein? Nossa, Deus, toma água. Pode tomar. Pastor, nós temos um quadro agora, enquanto o senhor toma água, eu quero avisar para o pessoal que nós temos um quadro aqui que se chama Sou um Milagre, né? Nesse quadro, nós pedimos para o convidado contar um testemunho, né, de vida que Deus fez na vida da pessoa. Eu quero abrir esse espaço agora, pastor, para o senhor compartilhar conosco algo que Deus fez na sua vida, né? Um milagre. O senhor pode dizer, eu sou um milagre? Eu sou um milagre. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito alérgico. A minha esposa, ela sabe, minha mãe, né? As pessoas mais próximas a mim. Eu sou muito alérgico. Você começa a me coçar aqui já. Eu era criança e eu estava voltando da igreja com a minha mãe, né? Nós congregávamos próximos de casa, voltando a pé pela rua. Meu irmão é mais novo que eu, ele era pequenininho. Minha mãe parou para conversar com a irmã embaixo de uma árvore, né? Desceu uma aranha bem pequenininha assim na árvore, pousou, parou assim na minha mão, me mordeu. Meu Deus. Me mordeu. Na hora, mas foi coisa de segundos. Aquilo começou a inchar, ficar vermelho, o olho começou a lacrimejar, todo o corpo. Meu Deus. E eu comecei a ter falta de ar. Misericórdia. Falta de ar. Minha mãe correu comigo para casa, né? Minha mãe nunca teve carro, eu fui ter carro depois de casado, né? Chamou um táxi, me socorreu, fui para o hospital, né? E fui rápido assim, passei a noite no médico, aquela coisa, foi terrível, uma experiência terrível. No outro dia, nós fomos à igreja. Acabado o culto, minha mãe contou para o pastor da igreja, o pastor Eduardo, o que havia acontecido, colocou a mão na minha cabeça e orou. E ele disse assim: eu tive uma visão de que a morte visitou essa criança ontem. Meu Deus.
Eu nunca me senti tão ruim, mas eu me lembro de na fila da oração, o pastor ter orado e dito que a morte me visitou aquela noite. Eu poderia ter morrido, mas o sangue de Jesus estava sobre a minha vida, né? E esse ano eu completo 30 anos de idade, para a glória de Deus. Glória a Deus. Firme, né? E vivo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Olha que coisa boa, né, irmãos? É por isso que hoje em dia, pastor, né, a nossa fé acaba sendo não usada, posso falar assim, porque a gente tem plano de saúde, a gente tem medicina boa, né? A gente tem hospital bom, mas o melhor médico, sem dúvida, é o Senhor Jesus. É Jesus. Assim, se eu fosse parar para falar, não só de mim, mas dos meus filhos, sim, né? Também, eu quando estava na faculdade, o ano passado, estava muito corrido para mim e eu cheguei à seguinte conclusão de que eu ia dar uma parada com o altar, né? Não estava dando trabalho, faculdade, igreja, agenda, estava uma loucura. Olha assim, eu vou deixar de atender a agenda por um tempo, né? Vou ficar em casa, estudar, passar nas provas. Tudo bem, a agenda vinha? Não. Meu filho do meio, Davi, apareceram nos braços dele assim, umas feridas, aquelas feridas ficaram em carne viva, tinha um cheiro muito forte, muito ruim, né? Ele começou a emagrecer, sonolência, levamos no médico, né? Fomos encaminhados lá, para o Hospital Santa Marcelina, Itaquera, né? Acho que é hematólogo o nome do especialista. O especialista disse: o menino tem um problema na medula. Meu Deus. Na medula. Vai ter que fazer tratamento e aquilo, lá. Nossa, o meu mundo acabou ali, sabe? Ali pra mim, eu fiquei sem chão, né? Deitava na cama, não tinha sono. Na hora do almoço na empresa, tinha fome. E eu pensando comigo assim: meu Deus, o que eu vou fazer assim? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Se tem uma coisa na vida da gente que a gente não tem o que fazer, é com a nossa saúde. É verdade. A nossa saúde está na mão de Deus. Só Deus cuida disso. Aí eu lembrei, parei e pensei assim, falei: Deus me quer de volta no altar. Olha só. Eu pensei assim, falei: eu tomei uma decisão errada. Eu estava sentado na mesa do refeitório da empresa, meu celular estava aqui assim. Meu celular vibrou, era uma pastora lá da Zona Leste, pastora Elza, falando: tem quarta-feira pregar aqui na igreja. Eu falei: eu vou. Só que eu aprendi uma coisa, tá me ouvindo? Pega isso aqui. Deus aceita os nossos desafios. Isso é bíblico. Eu aceitei a agenda, falei: eu vou. Mas aí eu disse assim: eu quero um sinal do Senhor. Eu vou subir no altar, eu vou pregar a tua palavra, e eu quero que aquelas feridas sumam do corpo do meu filho. Quarta-feira de manhã, eu me levantei. Todo dia de manhã minha esposa tinha que fazer curativo, lavar, era um processo. Fui pregar. Saí de manhã, trabalhei o dia inteiro, saí da empresa, fui para a igreja, preguei, cheguei em casa, era mais de 11 horas da noite. As luzes todas acesas, todo mundo acordado. Quando eu entrei em casa,
Meu filho já estava usando faixa nos braços, não podia ficar exposto. Meu Deus. Ele veio me receber sem nenhuma faixa no braço. Oh, glória. E com todas as feridas cicatrizadas. Meu Deus. O menino foi curado. Glória a Deus. Curado. Deus fez uma obra. Deus fez uma obra. As feridas no braço dele não existem mais. E não tem nem marca para dizer que um dia houve. Porque operando Deus, quem impedirá? Pois é, irmãos. Então, Pastor Gabriel também é um milagre, juntamente com a sua família. E é isso, esse quadro nunca vai acabar, irmãos. Meu propósito é esse ano, pastor, fazer 50 episódios de podcast. Temos 53 semanas no ano, né? Meu propósito é fazer pelo menos 50, né? Então, então teremos 50 quadros. Eu sou um milagre. 50 testemunhos de vidas aqui através do podcast do Rafa. E o pastor Gabriel é mais um. Sou um milagre. Glória a Deus por isso. maravilha. Irmãos, eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência, você que está aí no YouTube, no Facebook, né? Facebook agora deu uma bugada aqui, né? Mas estamos aqui no YouTube ainda, também no Spotify, os nossos irmãos aí no Spotify. Muito obrigado, viu? Pelo carinho da audiência de vocês. E semana que vem nós estaremos de volta com mais um podcast do Rafa. Pastor Gabriel, obrigado, amigo. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, viu? Maravilha. Por você estar conosco. Maravilha. E vamos depois marcar um segundo episódio. Vamos sim, vai ser um Dessa prazer. vez aí com a visão espiritual. Maravilha. O assunto tem muita coisa boa ainda pra gente falar. Nossa Deus. Né? Muitas experiências para tocar. Verdade. E nós vamos marcar depois, mais pra frente aqui. Maravilha. Bom, Essa- manda o seu abraço aí, manda o seu agradecimento ao pessoal. Gente, um beijo no coração de vocês, tá bom? Você que pode, eu quero deixar aqui com vocês a minha página no Instagram, tá bom? É Pastor Gabriel Henrique, tudo junto com letra minúscula, tá bom? Ali você pode nos acompanhar, ver as nossas fotos, as nossas mensagens e toda semana eu também estou no TikTok, tá bom? Gravando vídeos rápidos, uma mensagem para abençoar o seu dia. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Sigam lá, irmãos. Sigam lá o pastor Gabriel, que é bênção de Deus. Queridos, muito obrigado, viu? Por mais uma semana estarmos juntos. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rafa. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Glória a Deus. Maravilha, hein?